aí, seus Hurricanes, como é que vocês estão? Olha só, o torcedor do Bayern de Munique deve estar com um sorrisão de orelha a orelha, vai chegar aqui dando like, vai chegar comentando o vídeo, vai compartilhar isso aqui para qualquer lado, vai se inscrever no canal se não for inscrito, porque o Bayern de Munique, depois de uma super estreia na Liga dos Campeões da Europa, a vitória de 4-3 contra o Manchester United no meio da semana, agora aplica uma goleada contundente e de gala para cima do frágil Bochum, é verdade? Vamos falar o que é verdade, daqui a pouquinho eu vou falar mais do jogo, mas 7-0 não é qualquer dia, né? E fazia tempo que o Bayern de Munique não mostrava a sua versão mais poderosa do rolo compressor e hoje a gente tem vários destaques para passar aqui. O principal deles, a atuação de gala de Harry Kane. Hat-trick, primeiro com a camisa bávara e ainda mais 2 assistências para conta. O Harry Kane, ele é um jogador único hoje no mundo, um centroavante único, porque ele não é aquele cara que fica plantado lá no meio da área esperando a última bola. Não é aquele cara que, se não tiver gol, não sobrevive dentro da equipe. Pelo contrário, é um cara que muitas vezes deixa o individualismo de lado, não é egoísta, está em posição de que um centroavante poderia arriscar para fazer o gol, mas prefere ser o homem do último passe. É um cara que sai muito da área para abrir espaço para os seus companheiros e agora, cada vez mais, ele está encontrando os seus companheiros de Bayern de Munique e os companheiros também estão encontrando ele, né? Se a gente no início da temporada viu o Harry Kane um pouquinho mais peixe fora d'água nesse Bayern, hoje não. Hoje já é uma concatenação de ideias, até porque os caras estão conhecendo a característica do Harry Kane e até mesmo para pifar os caras no ataque, para dar assistência, o Harry Kane também já está entendendo quais são as movimentações, as corridas, especialmente do Sané. Essa dupla está funcionando muito bem, número 9 e número 10 do Bayern de Munique, e cada vez mais vai sendo um jogador fundamental. Eu tenho certeza que vai ser o grande destaque do Bayern de Munique nessa temporada. A gente não pode fugir de, quando fala de um centroavante, dos números, né? É muito importante. Tudo bem que o cara é um playmaker, como a gente está cansando de falar aqui, inclusive entrevistando ele, perguntando se ele prefere fazer gol, se ele prefere dar assistência, porque ele é excelente nos dois, mas um centroavante vive de bons números. Então, até por aí, não dá para reclamar desse início avassalador de Harry Kane com a camisa do Bayern de Munique. São 7 jogos até aqui, contando a Liga dos Campeões, 8 gols marcados, 4 assistências. Só no campeonato alemão, 5 partidas, 7 gols e 3 assistências. Ele é o vice-artilheiro, até porque tem o Guinarssi no Stuttgart, que já tem 10 gols, fora da curva, né? Um ponto fora da curva, mas o Harry Kane muito provavelmente vai brigar por essa artilharia. E bateu um recorde importante no Bayern. Nunca um início, né? Com 5 rodadas, um jogador do Bayern de Munique conseguiu ter tanto sucesso em termos de gols. Você vê, nem o Gerd Müller, lá na década de 60, 70, nem mesmo o Klose, se eu não estou enganado, em 2007, e nem mesmo o Mandzukic, que também começou muito bem, conseguiu aí chegar a igualar o que o Harry Kane está fazendo neste início de Bayern de Munique. Mas eu quero falar mais de outros aspectos aqui, além do Harry Kane nesse vídeo, porque o Thomas Tuchel mudou um pouco a equipe, até consoante ao adversário, e alguns jogadores, na minha visão, merecem, depende da posição e também da função que ocupam, merecem mais minutos, e alguns deles eu acho que inclusive merecem brigar por titularidade, tá? Ele começou num 4-2-3-1, que muitas vezes parecia um 4-4-2, porque jogou com 2 centroavantes, né? E aí que entra mais uma vez a característica do Harry Kane, porque poderia ser um cara postado na área e o Choupo-Moting, que entrou hoje como titular, teria sempre que jogar atrás dele, mas não, para confundir a marcação, que já entrou muito confusa, né? O Bochum não conseguiu marcar, não conseguiu agredir, não conseguiu ser intenso em nenhum momento do jogo, mas para confundir a marcação, Choupo-Moting alternando com o Harry Kane, ora um de número 9, outro de 10, ora outro de 10, outro de 9. Obviamente que o Harry Kane faz melhor essa função, mas se doando bastante em campo para que o time conseguisse jogar melhor, né? Para que o sistema funcionasse melhor e não apenas ele funcionasse melhor, e vai muito daquilo que eu estou falando, do tal individualismo colocado totalmente de lado pelo capitão da seleção da Inglaterra, né? Mas além disso, o Mazraoui
começou jogando. Eu acho o Mazraoui muito bom jogador na parte ofensiva, mas ele, se não melhorar na parte defensiva, é um corredor que, contra times que possuem um poderio mais ofensivo em termos de atacar os espaços pelos lados do campo, não dá para você jogar com o Mazraoui em jogo grande. Ele precisa melhorar, compor melhor, ou se ele não fizer essa função, alguém do meio campo precisa ajudar a compor melhor aquele setor. Contra o Bochum fazia todo sentido, e ele foi inclusive um dos jogadores que mais chegou ali no último terço de campo, apesar de não ter tanta efetividade, mas acho que também merece um pouco mais de minutos o Mazraoui. O marroquino é muito bom jogador. No meio da zaga, né, no miolo de zaga, jogou o De Ligt hoje, que saiu chateado no jogo contra o Manchester United porque não está tendo muitos minutos, ao lado do Kim Min-jae. E para mim, sem papas na língua, essa é a melhor dupla de zaga que o Bayern de Munique tem no momento. O Upamecano é bom jogador, faz partidas excelentes, mas em algumas partidas ele desliga. Ele erra, ele, enfim, comete erros bobos, não só de marcação, mas de saída de bola. E para mim não é um jogador que nesse momento está acima do De Ligt para ser titular. Então para mim tem que ser De Ligt e Kim Min-jae. Isso está definido, mas na cabeça do Tuchel ainda parece que continua sendo o Upamecano. Do outro lado, o Davies, que hoje jogou extremamente adiantado e que também, muitas vezes, contra uma equipe mais forte, vai ter que recompor melhor. E foi assim que ele jogou contra o Manchester United, né? Porque o ponta direito do Manchester United não conseguiu driblar o Uruguai, esqueci o nome, Pelistri. Não conseguiu driblar ele uma vez na última partida. Bom, vamos lá, meio campo, e aí eu acho importante. O Goretzka, hoje em dia é um -1, né? É um peso morto dentro desse meio campo do Bayern de Munique e hoje não foi titular. O Laimer jogou ali, só que o Laimer na lateral direita contra equipes mais fortes está sendo fundamental. O Bayern de Munique tem carência do número 6. Entretanto, hoje o Laimer também fez um partidaço e se o Mazraoui tiver um pouquinho melhor na temporada, eu acho que tem que ser assim. Mazraoui na direita e Laimer e Kimmich no meio campo. Kimmich também hoje foi muito bem. Ponta esquerda, não jogou o Gnabry, jogou o Coman, que voltou muito bem e vai brigar por titularidade. Eu acho ele mais jogador do que o Gnabry. Quando tiver 100% fisicamente, ele é o titular. Choupo-Moting centralizado, alternando com o Harry Kane. Do outro lado, o Sané, que também está vivendo uma fase espetacular. E desde os 5 minutos de jogo já dava para ver que ia ser uma goleada pomposa, né? Ou seja, para quem gosta de fazer a fezinha, né? Especialmente na nossa parceira aí, a KTO, dava para ver. Vai me seguindo no Twitter lá, que eu previ que ia ser 5 para mais contra o Bochum, porque o início do jogo já demonstrava isso. O Bayern de Munique foi muito impositivo, criou muitas oportunidades, perdeu alguns gols, é verdade, mas fez as coisas mais simples. E eu acho que às vezes falta isso no Bayern de Munique. Quando o jogo está fácil, você tornar as coisas mais fáceis. E o Harry Kane é importante nesse sentido também. Bayern de Munique vai dormir líder hoje, né, da Bundesliga, tem 13 pontos em 5 rodadas, e o Bayer Leverkusen amanhã entra em campo contra o Heidenheim, e muito provavelmente vai vencer o jogo e vai igualar esses 13 pontos, porque o jogo é em casa e o Bayer Leverkusen está voando. Mas a Bundesliga começou muito interessante e o Harry Kane calando alguns críticos que diziam que o Harry Kane não seria ou não se adaptaria tão rápido a esse Bayern de Munique, mas o que a gente está vendo é um jogador muito acima da média, o Harry Kane neste Bayern de Munique. Beijo para vocês, bom final de semana, juízo. Em breve tem mais vídeo por aqui. Tchau.